Bom, gente, nós vamos estudar 6 aulas sobre as verdades essenciais da fé cristã. Baseada nesse livro aqui, nós teremos 6 aulas sobre as verdades essenciais da fé cristã, né? É interessante que as coisas essenciais a gente tem que defender, né? Nós não podemos abrir mão daquilo que é essencial. Nós já falamos isso aqui. O que é secundário, a gente pode ter misericórdia, né? Não precisa brigar, não precisa ficar discutindo. Agora, os essenciais, nós não podemos abrir mão, não é? São verdades essenciais da fé. Então, nós vamos ter 6 aulas sobre isso, todas as classes, tá? Então, quem foi lá para cima, quem está em outro lugar, vai ter o mesmo assunto. Só os professores são diferentes, né? Então, cada um vai abordar de acordo com o Sproul, né, que é um teólogo presbiteriano, né, e ele escreveu esse livro e nós estamos baseando nele, né. E a aula de hoje é sobre revelação, revelação divina, Deus se revelando, né. Isso é uma verdade essencial da fé cristã, a revelação divina. Como eu posso encontrar Deus? Essa é a pergunta de início. Como eu posso encontrar Deus? Né? Ou como Deus encontra comigo? Como eu posso encontrar Deus? Então eu quero afirmar para vocês que nós, humanos, não conseguimos encontrar Deus. Tá? É uma verdade muito interessante. A não ser que Deus se manifeste. É Ele que se manifesta. E os meios são diversos, né? Ele tem que se manifestar a nós. Vocês sabem o que significa revelar? O que é revelar? Quem pode me ajudar? O que é revelar? Mostrar, descobrir, é tirar um véu, né? É você se aparecer. Então, Deus precisa se revelar a nós, né? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê como Deus se revelou, de que forma Deus se revelou. E a gente começa a ver como Deus se revelou aonde? Onde você acha que foi a primeira vez que Deus se revelou a nós? Quem tem uma ideia de onde Deus se revelou primeiramente? Gênesis 1, 1. Quem tiver com a sua Bíblia aí pode abrir Gênesis 1, 1. No princípio, fez o quê? Criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, né? Então, no princípio da nossa terra, da nossa existência, né? Porque Deus não tem princípio nem fim, mas no princípio da nossa existência, né? Que esse princípio aqui que Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É a primeira manifestação de Deus. E aí a gente vê a palavra, né, e o Espírito. Então a trindade perfeita, a palavra, o verbo que se fez carne, estava ali no princípio. E o Espírito Santo estava ali no princípio. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a trindade no princípio e Deus se manifestando no princípio. E Deus se manifesta de duas maneiras aqui. Qual foi a maneira que Deus se manifestou no princípio? Como ele se manifestou no princípio? Como, gente? Hã? Da criação, né? No princípio, criou, né? E de que forma ele criou? Com a palavra. Falou Deus, né? Deus fez separação do céu e da terra, ele criou as coisas, né? Disse Deus e as coisas foram acontecendo. Então Deus se manifesta no Éden, no princípio, ao homem, criando todas as coisas, criando o homem, né? E essa é a primeira manifestação de Deus.
Depois, se a gente caminhar um pouquinho, andar um pouquinho na Bíblia, a gente vai ver Deus se manifestando a Abraão, né? Abraão é considerado o pai da fé. Quem abrir a sua Bíblia em Gênesis 17:1, pode ler aí para mim, por favor. Gênesis 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então, Abrão, não era nem Abraão ainda, Deus não tinha mudado o nome dele, ele era Abrão ainda. Ele tinha 99 anos, né? Deus apareceu a ele, né? Deus apareceu a ele. E Deus disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, Deus se apresentando, né? Deus se revelando, Deus aparecendo, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Vocês sabem mais uma vez que Deus se revelou a um líder. Quem foi um outro líder que teve uma revelação tremenda de Deus? Vocês estão lembrados? É uma classe de escola dominical, vocês precisam participar, né? Quem? Quem é esse líder? Jacó, Moisés, gente. Eu gostaria de lembrar Moisés, né? Por quê? Êxodo 3, quem quiser acompanhar na Bíblia, Êxodo 3, vai relatar o que eu vou falar aqui. Êxodo 3. Moisés apacentava o rebanho do seu sogro chamava Jetro, e o seu sogro era sacerdote em Midian. E Moisés estava ali apacentando o rebanho do sogro, estava cuidando do rebanho do sogro. De repente, Moisés olha para o Monte Hebron, né, para o Monte Sinai, uma das cadeias do Monte Sinai, e ele vê uma árvore seca de deserto, se queimando, uma árvore em fogo. Só que essa árvore não se consumia. Ela estava seca, ela estava queimando, e ela não acabava, não parava de se consumir. Então ele, como um cara ali do deserto, um cara que está cuidando das ovelhas, se atentou naquilo. E ele vai até aquela árvore, até aquela sarça, era uma sarça, né? E essa sarça estava ardendo, e ela não se queimava. E quando Moisés se aproxima da sarça, o que acontece com ele? Alguém sabe? Hã? A sarça fala com ele, né? Mas sarça fala, gente? Não, né? Deus se manifesta ali. E diz que o anjo de Deus faz Moisés ir até lá, né? Moisés ia, o texto diz que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés olhou, vendo o Senhor, que ele, Moisés, se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus chama Moisés, Deus fala o nome dele e Deus se apresenta, né? Como que Deus se apresenta a Moisés? Isso aqui é fabuloso, gente. É muito interessante, né? Como Deus se apresenta. Disse Deus: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando perguntarem, aí o que acontece? Deus vai falar com Moisés: olha, Moisés, eu te escolhi para você tirar o povo lá do Egito. Né? E Moisés fala assim: quem sou eu, né? Quem sou eu para chegar lá diante do faraó e conseguir trazer esse povo? E Moisés ainda fala mais: quando eu chegar lá diante do povo, diante do faraó, eu vou falar em nome de quem? Aí Deus se apresenta, é Deus se revelando de novo. De que forma Deus se revelou aqui? Como que Deus fala aqui a Moisés? Ele fala assim: eu sou. Eu sou. Olha esse termo, porque esse termo é importantíssimo. Ele diz assim: eu sou o que sou. Como que você vai me definir diante de Faraó? Como você vai falar diante do povo? Eu sou o que sou. Eu tenho uma definição de Deus aqui imensa. Depois eu gostaria de que você definisse Deus para mim, né? O que é Deus para você? Né? Deus, o que é?
E ele diz assim: olha, Moisés, você vai dizer que eu sou o que sou. Essa é a minha definição. É Deus se definindo ele mesmo. Assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, te enviou a vós outros. O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é quem enviou. E esse é o meu nome, eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Por que que isso é importante, gente? Tem algum significado para você, essa palavra eu sou? Essa apresentação de Deus, essa revelação de Deus, eu sou? Pode falar. Tá. Mas mais alguma coisa? Fala. Não, eu falei a mesma coisa que a Beth, eu sempre existi. Quem se revelou como eu sou também? Mais tarde. Ninguém lembra? Jesus, gente. Né? A gente ouve umas frases e a gente não presta atenção. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, né? Eu sou a salvação. Eu sou. A mulher samaritana, quando pergunta a ele, quem que você é? Eu sou. Eu sou. Quer dizer, Cristo é Deus. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque muitas religiões, muitas seitas não aceitam Jesus Cristo como Deus, né? Só aceita o Deus do Velho Testamento, que a gente chama de Deus Pai. A gente sabe que nós cremos na Trindade, né? Não me peça para explicar a Trindade, porque ela é difícil de ser explicada, né? São 3 formas de manifestação de Deus num Deus único. O Deus único, nós cremos em um Deus só, né? Deus é um só, mas ele se manifesta em três formas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente viu isso no princípio, né? A palavra é Jesus Cristo. O Pai está lá e o Espírito paira sobre as águas, né? A Trindade, ela está em toda a Bíblia. Então, gente, no Velho Testamento, Deus se revelava assim muito diretamente, né? Alguém viu a Deus? Não, já falo alto. Viu ou não viu? Alguém viu a Deus? Gente, ninguém viu a Deus. Ninguém, tá? E eu vou afirmar isso para você. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, versículo 20. Moisés falava diretamente com Deus, né? Ele entrava na tenda, uma nuvem vinha ali, Deus falava diretamente com Moisés. Várias vezes a Bíblia fala, Moisés falava face a face com Deus, né? Moisés falava, ouvia a voz de Deus, mas ele não viu Deus. Por que que ele não viu Deus? Olha o texto de Êxodo. Está na Bíblia, não sou eu que estou afirmando não, tá, gente? Vamos pegar aí para vocês verem. Êxodo 33, 20. Porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Então ninguém pode ver Deus. Moisés foi quem mais chegou perto de Deus, né? A gente sabe disso. Quando Moisés pede a Deus para ver a glória de Deus, Deus fala assim, Moisés, eu vou te colocar atrás de uma pedra, eu vou passar, vou me esconder com a minha mão, você vai ver a minha sombra pelas costas. É o máximo que Moisés viu de Deus. E o texto diz aqui, ó, ninguém poderá ver a face de Deus, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, gente, é bíblico, né? Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou afirmando. Deus, então, se revela. Eu posso pegar o microscópio, posso pegar um desses,
como é que chama essas telescópio muito potente, né, e pesquisar Deus pelo universo, eu não vou achar Deus, né? Tem um cosmonauta russo que ele saiu numa nave dessa e a única coisa que ele afirmou foi o seguinte: ele não viu Deus. Ele saiu no universo aí, andou um tempão aí e não encontrou Deus. Foi essa a frase que ele falou. Veio um estudo bíblico. Esses dias na internet, eu estava vendo lá um estudo bíblico, então essa mulher, essa estudiosa, ela fala o seguinte, que muitas vezes a gente tem dúvidas por causa de tradução. Quando ela é traduzida para o português, eles usam, por exemplo, o mesmo verbo, sendo que no original a gente não deveria estar usando o mesmo verbo num trecho da Bíblia e em outro, que faz parecer uma contradição, mas que não é uma contradição. É erro mesmo de tradução. Existe isso aí que você falou. Mas só que isso aqui é estudado por teólogos, por pessoas que fazem exegese bíblica, né, estuda. Então não sou eu só que estou falando isso, né? E a própria palavra aqui está dizendo, né? Ninguém viu a Deus. Nós não temos condição, nós somos muito pequenos diante de Deus, né? Quem sou eu, né? E tem gente hoje decretando para Deus. Deus, eu decreto isso, decreto aquilo, né? Antigamente a gente ouvia muito na igreja a pessoa falar assim: ah, Deus não gosta. Deus não gosta disso, Deus não gosta. Como que Deus não gosta? Como é que eu sei que Deus não gosta, né? É estranho isso, mas tudo bem. Como que Deus se revelou para nós? Aqui Deus está se revelando no Velho Testamento. Para nós, qual foi a revelação de Deus para nós? Que estamos hoje no século, né, no ano de 2023. Como Deus se revela para você? Então, a nossa revelação é Jesus Cristo, né? Então, aí a gente briga muito o cristianismo com outras religiões. Tem outras religiões que dizem que Jesus é um grande profeta, é um grande mestre, né? Mas não aceita Jesus como Deus. Isso é muito divulgado hoje em dia. Você provar que Jesus é Deus, né? Então, João 1, de 1 a 14, é um dos melhores textos para você ter certeza, né? Porque lá diz assim: no princípio era o verbo, e esse verbo aqui, em algumas traduções, no princípio era a palavra, em outras traduções, no princípio era o logos, que é a mesma coisa. Então, a palavra estava lá no princípio, ela era Deus e ela estava com Deus. Então, o princípio era o verbo. O verbo se fez o quê? Esse versículo, gente, você tem que guardar na sua Bíblia e na sua mente, né? João 1, 14. O verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, essa aqui é a maior revelação que nós temos, né? É o Cristo vindo até nós, nascendo numa manjedoura, nascendo de Maria, né? Então, gente, falar que Maria é a mãe de Deus, Maria não é a mãe de Deus, tá, gente? Maria é a mãe de Jesus Cristo, homem, e Jesus é Deus, né? E Jesus nasceu como homem, ele viveu 100% homem, 100% Deus. Difícil de explicar isso, gente, eu não sei como, né? Mas é a realidade. Então, esse texto de João 1,14 é fundamental para você. Você tem que guardar ele, você tem que saber dele, porque com ele é que você pode defender a sua fé, né? Deus, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é testemunho dos discípulos que conviveram com ele, né? Hebreus 1, de 1 a 4, alguém também pode ler para mim, por favor? Hebreus 1, de 1 a 4. E de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho,
a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de dar um nome mais excelente do que eles. Então, esse texto de Hebreus começa dizendo assim: no passado, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelo profeta. Você vê Jeremias fala assim: veio a mim a palavra do Senhor, né? O outro fala assim: eu tive um sonho, Deus me revelou isso. Então, Deus falou diretamente aos pais, aos profetas, né? Então, esse texto diz assim: Deus outrora falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos fala através de quem? Através do Filho. Quem é o Filho? Cristo Jesus. Então, gente, ou eu creio ou não. Né? Aí fica a seu critério, você que decide, né? Como Jeremias diz lá, Jeremias não, Josué, hoje decide a quem servir, né? Ou a Baal ou a Cristo, né? Hoje nos fala através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então, Cristo está lá no início, né? Quando foi feito o universo. Cristo é o resplendor da glória do Pai. Cristo é a expressão exata de Deus. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E foi pela palavra que foram feitas todas as coisas. Gente, é muito sério isso aqui, muito importante. É uma verdade que eu não posso negociar, tá? Por isso que está dizendo aqui, verdades essenciais da fé cristã. Se você não aceitar isso ou negociar isso aqui, você está negando a fé, né? Falar que Jesus não é Deus, né? E ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, né? Então, pode falar. Deixa eu ouvir aí. Bom, gente, então a primeira revelação, Deus Pai se revelando aos profetas, né? A forma que Deus se revelou. Deus é o autor da revelação. Em hipótese alguma, a revelação tem a ver com alguma coisa que eu fiz, que eu descobri, que a minha mente descobriu, né? Então, Deus se revela através, Deus Pai se revelou no passado, Jesus Cristo é a revelação do Deus para nós nos tempos presentes, né? E qual mais, de que outra forma Deus se revela para nós? Se você tivesse que falar que você crê em Deus, como você ia falar? Além de Deus Pai e Jesus Cristo, qual que seria uma forma de revelação de Deus para você hoje? Pode falar. Depois ela fala. Então fala primeiro. O Espírito Santo é uma revelação de Deus, né? Nós vamos ver mais na frente um pouquinho, né? Eu vou mandar o Consolador, né? Eu vou e o Espírito vem. Então, uma das revelações é o Espírito, muito boa. Qual a outra? Vocês concordam com a Beth? Alguém conhece o Salmo 19, 1? Vamos lá. Vamos abrir. Vamos pela Bíblia. Não vamos pela Beth, não. Vamos pela Bíblia. Salmo 19, 1. Não. Eu tô bom time dele. Pode ler o 1, o 2, o 3. Salmo 19. Os céus proclamam
a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pode ir mais, lê mais. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Tá bom até aí. O que fala aí, Beth? Então, gente, a natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Então, a Beth falou que ela agradece. Gente, é maravilhoso. Eu não sei quantos estão vendo as cores dos pássaros. Está aparecendo muito na internet agora nos pássaros. Eu fico admirado com a quantidade de cor. O pássaro é verde, é vermelho, é amarelo, é perfeito as cores, né? Eu vi uma propaganda de uma pousada que tinha um lagarto. E ele é cheio de bola aqui no corpo, né? E uma bola era azul, outra era verde, outra era amarela, outra era vermelha. Uma coisa, uma perfeição, gente. Então, a natureza proclama a glória de Deus. Quantas vezes você agradeceu a Deus, ouviu Deus através da natureza? Aqui diz que não tem linguagem, mas aí diz que fala. Não diz? Por toda a terra se ouve a sua voz. Gente, isso é impressionante, né? Você chegar ali no mar, né, de manhã, quando eu estou caminhando, eu falo, Deus, obrigado. Obrigado pela pedra, pela nuvem, porque é criatura sua, né? A Beth falou um negócio interessante, quem lê Jó, Deus fala assim, quem colocou porta nos mares para que ele não invada? De vez em quando ele invade, porque Deus permite, né? Mas quem colocou os limites ali, né? A maré vai e volta, ela sobe até uma altura, depois ela volta. Tem época que ela está mais brava um pouquinho, mas ela volta, né? Quem controla isso? Deus perguntou a Jó, né? Você sabe quem fez isso? Então, gente, a natureza testifica de Deus. Então, Deus se revela através da natureza. Você reconhece isso? Totalmente? Todos aqui reconhecem Deus através da natureza? E quando a pessoa fala que a mãe natureza fez? Não existe mãe natureza, gente. Existe Deus criador, né? Mãe natureza é o mundo que fala, não existe. A natureza é criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Vocês conhecem o texto de Romanos 1, de 18 a 23? Eu nem vou ler ele todo, não, porque ele é muito polêmico esse texto, mas Romanos 1, de 18 a 23. Alguém leia, por favor. Romanos 1, de 18 a 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem
de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É até o 23, né? Até aí. Gente, às vezes a gente lê e não presta atenção. Vocês prestaram atenção no que foi lido? O homem detém a verdade pela injustiça. É o que a gente está vendo muito hoje em dia, né? Deus se faz conhecido e se manifesta os seus atributos, o seu poder, a sua divindade claramente são reconhecidas, percebidas pelas coisas criadas. Olha aí, gente, está escrito isso aí na sua Bíblia, né? Claro, talvez não com as palavras que eu falei aqui, mas está escrito isso aí na sua Bíblia. Pode ler de novo, Romanos 8:1. O poder de Deus, a divindade, são claramente reconhecidas, são percebidas pelas coisas criadas. Quem não reconhece isso, quem não aceita isso é o quê? Qual que é a palavra que usa aí? Indesculpável. Você não tem culpa, você não tem como dar desculpa. Você fala, eu não vejo Deus numa flor, né? Eu não vejo a criação de Deus ali na flor, não vê Deus na flor, mas não vejo criação de Deus naquela flor. Então você é indesculpável. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorifica nem agradece a Deus. E com isso se torna nulo no seu raciocínio. E aí, esse homem, ele só vai se degradando. Quem continuar lendo aí vai ver o que vai acontecendo para frente, né? Deus entrega ele, fala, olha, você agora faz o que quiser, né? Ele torna nulo no seu raciocínio, obscurece o coração, se acha sábio quando ele é louco e adora tudo no lugar do Criador. Aí fala que ele adora répteis, animais, né? Bichos. É o que está acontecendo. Adora tudo no lugar de Deus, mas não adora Deus, não vê Deus. Então, gente, uma forma de Deus se revelar para nós muito clara e que precisamos agradecer é através das coisas criadas, da criação, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Existe ainda, gente, a revelação especial que é a palavra de Deus, né? Existe a revelação do Espírito Santo. Deus se revela a nós através do Espírito Santo. Se eu te pedir um versículo da Bíblia que fala que Deus se revelando através do Espírito Santo, qual que você cita para mim? É escola dominical, nós temos que saber. O batismo, o Espírito aparece, né? E aonde mais? Pentecostes. Muito bem respondido. Qual que é o texto? Atos, quem sabe? 1:8. Leia aí para nós, por favor. Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa é uma revelação de Deus através do Espírito Santo, né? Você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e a sua função é ser testemunha aonde você estiver. Essa é a missão, né? Essa é a missão. Tem outro texto que é de João 14, 16, 17, que Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, é outra revelação de Deus, outra forma de Deus se revelar,
é o Espírito Santo que ficou aqui no lugar de Jesus, né? Jesus falou, eu vou preparar lugar, mas o Espírito vem ficar aqui com você, né? E ele diz assim, eu vou rogar ao Pai, e ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Fala. Lucas 24, 49. Tá assim, ó. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É o Espírito. Espírito também, mas... Isso aí é Jesus falando para os discípulos que ele iria morrer, né? E eles não deveriam se dispersar, eles deveriam ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém ia acontecer Pentecostes. Então ele fala, ó, espera porque vocês vão receber poder. E Pentecostes, gente, foi um poder especial, tá? Que aqueles discípulos receberam, entendeu? Foi um poder especial. Foi a descida do Espírito Santo, foi o Espírito de Deus vindo ali e realmente foi um fato único, né? E essa descida. Agora, Paulo diz, o Espírito de Deus habita em vós. Se você crê, o Espírito está em você. Resta saber como que o Espírito está se manifestando em você, mas ele está em você, né? E Jesus diz que o Espírito é um Espírito de poder, e é um Espírito de verdade, né? Então a gente tem que ver como que nós estamos tratando o Espírito, porque se somos crentes, se somos cristãos, o Espírito habita em nós. Flávio, Oi. Flávio, Fala. Desculpa. Hebreu. Fala que teu servo ouve. Em Hebreus, começa falando a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. De muitas maneiras, através de Jesus, do Espírito Santo. Aqui está falando primeiro de como, né? Como Deus fala. É igual Jesus falou para Nicodemo. O Espírito, né, atua onde ele quer, como ele quer. Não adianta você fechar a porta ou você se esconder, porque, né? O Salmo 139 é muito interessante, né? Ele fala assim, aonde eu vou me esconder de Deus? Né? O Salmo 139 diz isso, onde eu vou me esconder de Deus? Se eu subo ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo dos abismos, lá tu estás. Aí diz ainda mais, tu me sondas e me conheces. Então não tem como me esconder de Deus, né? Deus é presente, mas é Ele que se revela, tá bom? Se suba aos céus, lá está. Se faça a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei? Né? Como esconder, como fugir da presença de Deus, né? Sabes tudo, me sondas e me conheces. Isso aí é o Salmo 139. Agora, gente, é muito interessante, né? O Célio falou Deus falou de muitas maneiras, né? E quando Deus não fala e eu falo em nome dele? Como é que fica a situação? Que a gente vê muita revelação. Ao Senhor me revelou que isso vai acontecer, e acontece totalmente diferente. E aí? Como a gente explica isso? Tantas revelações que não acontecem. Como se explica isso, gente? Né? Hã? Fala. Se fecham em algum lugar para obrigar Deus a falar, revelar. Então, gente, se Deus não falou, não fale em nome de Deus. Isso está na Bíblia? Tá? Então vamos lá, vamos ler. Vamos ler para a gente ver se está na Bíblia. Vamos lá, Jeremias. Jeremias. Onde está Jeremias? Se Deus não falou, não fale em nome dele, jamais. Jeremias 23, 28. Leia vocês aí para não falar que eu estou falando.
Jeremias 23. Apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Gente, olha que coisa, né? Se você tem um sonho, conta como sonho. Não fala que foi Deus que falou. Se você não tem certeza, se Deus não te deu provas, né? Gideão provou a Deus, Deus falou: ó Deus, eu quero que o algodão esteja molhado e tudo em volta seco. Eu quero que tudo em volta esteja seco e o algodão molhado. Ele provou várias vezes, para ele ter certeza que era Deus. E Deus estava falando com ele, né? Imagina com a gente, né? Então o texto diz assim: o profeta, nós, né, que temos sonho, conte como sonho. Não fala que foi Deus que falou. Porque se Deus falou, é verdade, né? Mas aquele em que está minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, esse negócio de que profetizou, o Senhor falou e não aconteceu, né? Isso é profetada, não é profecia, né? Não é. Gente, nós estamos acabando, tá? Qual que é a última revelação de Deus? De que última forma Deus se revelou a nós? Então, nós já vimos Deus se revelando de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas. Nós vimos Deus se revelando através de Jesus Cristo. Nós vimos Deus se revelando através do Espírito Santo. E qual a outra forma que Deus se revela para nós? Sede pelas Escrituras, né? Então, por isso que a nossa escola dominical está querendo que você abra a Bíblia, né? Que você leia a Bíblia, que você pratique a Bíblia, né? Que você faça como a corça, tenha necessidade, a corça tem necessidade de água, você tem a necessidade da palavra, né? Então, Deus se revela pelas Escrituras, né? Quais os textos que a gente poderia colocar? Vamos ver aqui. Jesus, em João 17, João diz assim, Jesus falando para Deus, né? Ele fala assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então nós não precisamos sair do mundo, não, nós temos que viver aqui mesmo, é no mundo. Mas Deus está pedindo, está intercedendo por nós, para que a gente seja livre do mal, né? Agora ele fala mais alguma coisa: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa aqui é a verdade, tá? É muito discutida, é muito questionada. Como a Beth disse, a pessoa fala que é versões, as pessoas que copiaram, que fizeram isso, tudo é feito hoje em dia para desacreditar a palavra de Deus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses 2:13. 1 Tessalonicenses 2:13. Nós vamos ler os textos para a gente encerrar, tá, gente? 1 Tessalonicenses 2:13. Não. Para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, gente, olha o texto, né? A palavra de Deus, que é a verdade, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quer dizer, eu creio, mas eu não leio, eu não tenho nenhum contato com a palavra, como é que ela vai operar eficazmente, né? Então o texto diz assim: ela está operando naquele que está fazendo o uso da palavra, né? 1 Tessalonicenses 2:13. 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Será que a gente recebe o ensino, a repreensão, a correção vinda da palavra de Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós vamos ver mais na frente aqui nesse estudo como foi feita a Bíblia, né? Como que a Bíblia chegou até nós. E vai ter um estudo sobre a inspiração, né? É isso aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Depois nós vamos estudar sobre a inspiração de Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Esse gente, versículo 20 eu acho assim fantástico. pode falar. Não, eu acho assim, sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Eu acho isso. Não é coisa particular, né? Não foi porque o Paulo quis falar, ou Pedro quis falar. Não foi particular. Ele usou o que ele tinha, né? A sabedoria dele, o conhecimento dele. Mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Dessa forma que foi feita as Escrituras, gente, né? Então, é isso aí que nós vamos estudar mais para frente, mas é muito interessante, né? Então, gente, Deus, quem explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Jeremias diz assim, Deus falando, acaso eu sou um Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? É Deus perguntando a Jeremias, né? Eu sou o Deus de longe e sou o Deus de perto. Ninguém consegue se esconder de mim, né? Não tem esconderijo para esconder. Mais um texto, né? Eu falei que ia ter. Beleza, Beth. Olha só esse texto de Atos. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse é o nosso Deus, né? Então não fica aí achando que Deus precisa de você, não, se achando demais, né? Se achando que, não, porque é Ele que dá a vida, a respiração e tudo mais, né? Isso que é importante. Eu falei para vocês que eu ia ler uma definição de Deus, né? Então eu vou ler aqui. Isso aqui, os teólogos de Westminster, né? Famosos teólogos definiram Deus, né? Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e é imutável. É cheio de amor e gracioso e misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro. Remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum
terá por inocente o culpado. Essa é a confissão de Westminster, capítulo 2, página 6, uma definição de Deus. Difícil, né? Ele é tudo isso e mais alguma coisa. Mas o importante é que ele se revela a nós, né? E eu deixei de citar um versículo que diz o seguinte, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Isso está em Romanos, Paulo dizendo que Deus fala a nós, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, e a revelação dele está aqui na Bíblia. Se Deus falou, fale como verdade. Se Deus não falou, fala que a sua opinião, a sua vontade, o seu querer, né? Ou o seu achar, não palavra de Deus, né? Tá bom, gente? Alguém quer completar, falar alguma coisa? Pode falar. Às vezes os meus filhos me fazem perguntas e às vezes no nosso entendimento é difícil a gente entender certas coisas. Como começou, né? Nós sabemos que o Senhor, Deus, sempre existiu. Mas existem perguntas que nós não vamos ter resposta. E um presbítero sempre falava esse versículo, e às vezes os meus filhos fazem perguntas, e eu falo assim, vamos ver se tem essa resposta na Bíblia. Se não tiver, e aí é Deuteronômio 29, 29, que fala assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, e a nós e aos nossos filhos para sempre. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Isso, está aqui na palavra, né? Que tem coisas que a gente não vai ter. Isso. Nós não vamos ter explicação, né? Tem coisas que não tem. A gente não consegue humanamente explicar. Então não vamos tentar explicar, né? E é isso aí que a própria palavra fala, né? Então tem mistério. Inclusive um dos capítulos desse livro aqui é sobre mistério. Ele fala aqui, né? A segunda lição, paradoxo, mistério e contradição. Eu nem falei sobre isso, mas está aqui. Tem coisa que é mistério, não tem como a gente querer entender, né? Tem que deixar para Deus e quando chegar lá perto dele, né, pergunta para ele. Pode. Oh, que chique, hein? Aí um belo dia eu li que Billy Graham, ele tinha muitos questionamentos em cima da Bíblia, e o ministério dele não fluía. Até que um dia veio uma revelação para ele, ou alguma coisa nesse sentido, e onde ele falou assim, Senhor, a partir de hoje eu creio em tudo, e vou aguardar que se um dia o Senhor tiver que me revelar, o Senhor vai revelar. E hoje Billy Graham, né, a gente sabe aí, um homem que influencia, influenciou. Deus já deve ter revelado tudo para ele tudo, lá no né? céu. Amém por isso. Então, quer dizer, se Billy Graham tinha dúvida, imagina eu e você. Vamos ficar de pé então para a gente encerrar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Te agradecemos porque temos a tua revelação, a palavra. Permita que possamos lê-la e estudá-la, Senhor, e colocar as nossas dúvidas diante de ti, Senhor. Permita que possamos ser esclarecidos, Senhor. Tu possas falar aos nossos corações, o teu Espírito possa falar com o nosso Espírito. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.